Então, falando um pouquinho da neuropsicologia, a neuropsicologia ela faz uma interface entre a neurologia e a psicologia, e ela é uma área do conhecimento humano que busca entender e explicar como o cérebro produz tudo que a gente faz, tudo que a gente é. Pensamento, sentimento, emoção, tudo. Então, muitas vezes alguém busca um neuro ou um geriatra, no caso, uma pessoa idosa, para fazer uma avaliação. Ah, estou muito esquecido, essas coisas, às vezes a família reclama, então vai lá. E muitas vezes o médico, o geriatra, o neuro, às vezes o psiquiatra, encaminha esse idoso ou uma outra pessoa, não precisa ser só idoso para fazer a avaliação neuropsicológica, na realidade não tem idade. Tem muitas crianças que vão também, ou dificuldade relacionada à dislexia, a déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Então, voltando para a questão do idoso e da memória, então serão aplicados testes, a gente faz avalia só a memória, é uma ampla bateria de testes para identificar o que está acontecendo com aquele idoso. E levantamos uma hipótese diagnóstica que a gente encaminha em forma para o idoso, são várias sessões de avaliação neuropsicológica, a gente informa o idoso, emite um laudo, ou o resultado de uma avaliação neuropsicológica, e também encaminhamos para o médico dele aquilo que a gente levantou. E esse resultado, juntamente com exame de sangue, exame de imagem, relato do próprio idoso, da família, vai ajudar o médico a fechar um diagnóstico. Quem fecha o diagnóstico é o médico. Então, voltando para essa questão da memória, e nem sempre também tem só a memória, não. As dificuldades podem acontecer, né, em relação à questão de linguagem, em relação à questão de raciocínio, impulsividade. Então, tudo isso é avaliado, né, para se levantar uma hipótese diagnóstica e ajudar o médico no fechamento desse diagnóstico. Então, a minha sugestão é que a partir de 50 anos, a gente fizesse, olha nós aí, a gente fizesse uma vez por ano uma avaliação neuropsicológica para ver como a gente está. Porque hoje a maioria das pessoas que vai para o neuropsicólogo, que pode ser psicólogo, neuropsicologia é uma especialização. Isso não é um teste comum, né? Por exemplo, as pessoas vão tirar um chapa do pulmão, fazem exame de sangue. Eu, não, por exemplo, não tinha ouvido falar da que Então, as pessoas fazem. Eu, por exemplo, não, acho que eu nunca fiz, eu não me lembro. Então, a minha sugestão é que a partir dos 50 anos a gente faça anualmente um check-up cognitivo. Eu chamo de check-up cognitivo. Interessante. Porque sabemos hoje que quanto mais a gente conseguir intervir em um problema que está se despontando mais cedo, tem melhores possibilidades ou de retorno à cognição normal, ou de um estacionamento, diríamos assim, desse problema, ou uma diminuição do ritmo, da progressão da doença, dependendo do que for. Algum ganho vai ter. Sim, Exatamente. algum ganho vai ter. Então, hoje, para a maioria dos neuropsicólogos, que podem ser psicólogos, médicos, fonos, terapeutas ocupacionais, então, para a maioria, eles são encaminhados por médicos que, olha, tem essa pessoa para você avaliar. Seja criança, seja adolescente, adulto ou idoso. Mas no caso especificamente da questão do check-up cognitivo, eu acho que penso eu, que a partir de 50 anos a gente deveria fazer um check-up cognitivo para ver como é que a gente está. Em termos de memória, de raciocínio. E essas coisas todas, essas habilidades mentais, digamos assim, a gente chama de domínios cognitivos. Velocidade de processamento cerebral, funções executivas, raciocínio abstrato. Tem mais de 50. Não que essas tais 50 sejam avaliadas na avaliação neuropsicológica. Vou marcar um exame desse aí com você, ó, já fiquei interessado. Muitas vezes a gente vai, faz uma coisa mais ampla assim, mas ouve também as queixas, tanto da própria pessoa, quanto o encaminhamento do médico, quanto da própria família, a gente também ouve. Alguém da família que, à medida do possível, conviva com aquela pessoa que a gente está fazendo a avaliação, para trazer informações, dados. Né? Muito A gente interessante. monta um pequeno histórico, faz a anamnese e monta também um pequeno histórico de vida com essas coisas mais marcantes, né? Se já teve algum acidente mais sério, se fez tratamento neuropsiquiátrico em algum momento da vida, essas coisas todas.